Boa noite, Brasil! Boa noite, planeta! Está no ar pela sua VBTV o programa Família Gospel. Hoje estaremos entrevistando a cantora Márcia Santos em um bate-papo bem descontraído, muita informação e muita música para você. Não saia daí! Estaremos de volta dentro de alguns instantes com o seu programa Família Gospel. Estamos de volta, Brasil, estamos de volta, planeta. E agora com a nossa convidada, Márcia Santos. Boa noite, Márcia Santos. Boa noite. Seja bem-vinda aos estúdios da VBTV. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui para testemunhar, para cantar, para falar de grandes coisas que eu já vivi e vi, e de forma muito simples, do agir de Deus. Certo. Quero começar o nosso bate-papo de hoje pedindo para que você conte um pouco da sua história, desse lindo trabalho, CD e DVD. Sim, o CD e o DVD vieram depois de uma história, de um testemunho muito grande, de uma dificuldade que eu passei na minha vida, na realidade. E a partir daí nós começamos a trabalhar com as músicas que foram escolhidas. Eu preferi que elas realmente falassem daquilo que eu realmente vivi, daquilo que eu realmente acreditava. Elas não poderiam ser músicas aleatórias, assim, elas tinham que ser músicas realmente que foram preparadas por Deus e que realmente contassem um testemunho. O nome do CD é Testemunhar, e as músicas têm muito a ver com isso. Uma vida de testemunho, uma vida onde Deus atuou grandemente, e essa vida foi a minha. Então, as músicas, os autores das músicas, todos foram Deus que inspirou, não tenho dúvidas disso. E logo depois também veio o DVD, que o lançamento do CD foi que nós fizemos o DVD, uma gravação ao vivo. E dessa forma nós concluímos essa obra, E a gente tem temos passado por vários lugares, levando esse CD Testemunhar, com o grande propósito mesmo de mostrar quão grande é o nosso Deus. Esse é o meu CD, que tem sido uma bênção na minha vida, tem me ajudado grandemente. Correto. Outra coisa muito importante, eu quero que você conte para os nossos telespectadores um pouco de sua história, de onde começou, de onde que surgiu a ideia de fazer esse lindo trabalho. Eu venho de berço cristão, E desde muito pequena já vivi muitas experiências com Deus. E não podia ser diferente depois de estar casada, Quando eu fiquei grávida, quando eu soube que eu estava grávida de uma menina, fiquei muito feliz e fiz um pacto com Deus, Como fez Ana. Falei para Deus: Senhor, que essa criança, que essa menina que está dentro da minha barriga seja usada para a tua honra e para a tua glória. Eu gostaria muito que a vida da minha filha fosse para enaltecer o seu nome. E quando eu falei isso para Deus, eu não imaginava o que eu passaria pela frente. A minha filha nasceu perfeita, com 3 anos de idade. Eu descobri que ela tinha um problema de saúde, um problema na coluna. Ela tinha uma escoliose já de 46 graus, que nesse caso, para um adulto, 46 graus de escoliose já é uma indicação cirúrgica. E geralmente esse problema ele se dá na adolescência, quando a criança está saindo da infância, partindo para a adolescência. E aí a Thalita estava com esse problema aos 3 anos, ou seja, uma escoliose infantil que não é muito comum, Geralmente isso se dá na adolescência. E aí, quando descobri isso, o médico ele não hesitou, ele não me poupou de nada, ele foi bem sincero. E ele disse para mim: mãe, o caso da sua filha é um caso difícil, é um caso de indicação cirúrgica já, e é o seguinte,
Serão feitas várias cirurgias e todas as cirurgias serão muito difíceis. As cirurgias, nós vamos colocar hastes de metal, porque a escoliose é quando a coluna ela começa a envergar, ela começa a entortar. No caso da Thalita, às vezes, em uma pessoa que tem escoliose, às vezes entorta em cima ou às vezes entorta embaixo, né? No caso da Thalita foi em cima e embaixo, então a coluna dela estava se tornando um S, o que agravava o problema. Então o médico disse, olha, a cirurgia será feita da seguinte forma, nós vamos colocar uma haste de metal embaixo, uma haste de metal em cima. E vamos fechar, ela volta para casa. Depois, quando ela crescer um pouquinho, essa haste quebrar, ela volta para o centro cirúrgico e vamos trocar essa haste e colocar. E ela vai ter que refazer essas cirurgias por muitas vezes, muito tempo, até que ela alcance uma idade que colocaremos uma haste fixa. E isso, se ela sobreviver a todas as cirurgias, ela ficará uma pessoa deformada, porque as pernas vão crescer, os braços vão crescer, mas o tórax sempre será infantil e os movimentos limitados. Então foi isso que logo de cara eu ouvi, que foi logo um choque, né? E depois que eu ouvi isso, eu saí de lá muito mal, transtornada. Então comecei a procurar médicos diferentes, da mesma especialidade, mas de locais diferentes. Muitos médicos. Todos me diziam a mesma coisa, porque eu imaginava que algum poderia me dar uma outra opinião. Mas não, todos me diziam a mesma coisa. Então eu comecei a procurar tratamentos alternativos, que foram fisioterapia, quiropraxia, Rolf, RPG, tratamentos naturais, que todos eles no início diziam, nós vamos ajudar a sua filha. Mas quando chegava no final, nenhum deles, todos eles diziam para mim assim, olha, da agora em diante não podemos fazer mais nada para sua filha. Então, foi aí que eu vi que só por Deus para que o problema fosse resolvido. E nisso, a Thalita foi crescendo, eu não tinha coragem de colocá-la na cirurgia, como eles queriam que fosse colocada, porque eu tinha medo de que ela não vivesse. Porque a Thalita tinha uma coisa muito especial. A pessoa com esse problema, ela tende a ter muita dor, ela tende a travar. Mais ou menos assim, a criança está brincando, jogando bola, de repente as mãos dela ela fica travada. E a Thalita era uma criança normal. A Thalita pulava, corria, brincava, era uma criança totalmente normal. Sabíamos que ela tinha um problema porque era muito visível, ela tinha um osso que estufava o peito, um outro que estufava as costas, ela era muito torta, mas fora isso ela era uma criança normal. O que os médicos já não entendiam, né? Thalita sempre cantou, desde os 3 anos Thalita cantava. Então, outra coisa também, porque esse problema ele tende a comprimir o pulmão, então a Thalita sempre cantou perfeitamente. E quando eu imaginava em colocar a Thalita numa sala de cirurgia, e imaginava que ela poderia sair de lá sem andar, ou então minha filha morresse lá, ou então ela saísse deformada, eu não achava isso uma opção. Eu precisava que Deus me dissesse o que eu deveria fazer. Porque quando Deus diz, olha, você deve fazer, é diferente. Porque você tem uma certeza vinda de Deus e você sabe que todos os seus recursos acabaram. Mas eu, um ser humano, tomar essa decisão eu não poderia. Então, por diversas vezes eu clamei a Deus, eu chorei aos pés de Deus, eu passava madrugadas orando, pedindo para que Deus me ouvisse e me dissesse o que eu deveria fazer. Você de casa, está gostando da nossa entrevista? Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Família Gospel. Estamos de volta com o nosso programa Família Gospel e hoje entrevistando a cantora Márcia Santos. Márcia, essa pergunta é até um pouco quanto delicada. Faltou fé? Sim, existiram momentos que eu acreditei que Deus não estava me ouvindo. Porque durante 3 anos
Eu não ouvia Deus dizer nada. E durante 3 anos a minha filha estava piorando. Muito. E os médicos me cobrando. E eu precisava tomar uma decisão. Quando eu estava na frente desse médico, sentada, eu e a Thalita, e ele disse para mim, a senhora, 3 anos se passaram e aquela cirurgia não vai mais resolver. Será uma cirurgia mais difícil. E eu comecei a chorar e me senti muito culpada. E eu disse para ele assim, doutor, o senhor está querendo dizer que no caso da minha filha é só milagre? Ele disse para mim assim, não, você não entendeu. Estou querendo dizer que no caso da sua filha nem milagre resolve. Eu me senti muito mal, entrei até em desespero, chorei muito na frente dele, mas nesse momento, Deus que estava vendo tudo isso, a Thalitinha estava sentada do meu lado esquerdo. Ela se levantou com apenas 6 anos de idade, com um sorriso no rosto, ouvindo tudo aquilo, veio até o meu ouvido e disse assim, mãe, não ligue para esse médico, ele não conhece o Deus que nós conhecemos. Então, nesse momento, eu ouvi, através da boca da minha filha, Deus falar. E você chegou a pesquisar sobre o caso da sua filha? Você chegou a pesquisar se no Brasil é raro esse caso dela? Sim, no Brasil ele não é muito comum. Ele é mais comum na Alemanha. Lá na Alemanha, sim, é um local que esse caso é mais comum e até mais estudado. Mas vindo de lá da Alemanha é que o tratamento era assim, né? Era de várias cirurgias e etc. Márcia, e você tem informação se esse problema é hereditário, se há alguém na família que já sofreu por esse caso? Os médicos falaram algo sobre isso? Falando com os médicos, o que mais eu queria saber, da onde que estava vindo esse problema. Qual era a fonte de tudo isso. E eles sempre diziam para mim, todos, eram vários médicos de locais diferentes, e todos eles me disseram que não, dentro do estudo, dentro do que se foi pesquisado, não sabia de onde se viria, né, qual era a causa. Foi quando, passado alguns anos, ela com 9 anos, apareceu um médico, de forma muito interessante também, um ortopedista, e ele disse que gostaria de cuidar do caso da Thalita, de forma muito carinhosa, que ele via a Thalita como uma filha para ele. E ele levou o caso da Thalita para a Alemanha, para estudar com os médicos de lá, com os médicos da França e com os médicos dos Estados Unidos. E durante 3 anos foi discutido esse problema, qual era a melhor forma de resolver, qual seria a melhor cirurgia, o que poderia ser feito. Porque a Thalita não resistiria às cirurgias da forma que eles estavam querendo fazer. Certo. E vocês chegaram a confiar nesse médico? Vocês acreditam que ele foi enviado por Deus? Sim, eu não tenho dúvidas. Então, passado 3 anos, esse médico, depois de ter estudado durante 3 anos, eu ainda perguntando para Deus o que eu deveria fazer, numa determinada noite, mais uma vez Deus falou comigo e disse que esse era o caminho, seria pela cirurgia. E foi quando nós decidimos então colocar a Thalita na cirurgia, já que o médico já tinha trazido da Alemanha, dos Estados Unidos e da França uma solução, uma única cirurgia, um único corte e a Thalita não ficaria deformada. Seria uma cirurgia inovadora, uma tentativa. E aí, quando foi em abril, a Thalita foi para o centro cirúrgico. No dia 9 de abril de 2009. Então, quando foi em fevereiro de 2009, o médico disse para mim, Márcia, pegue a Thalita, viaje com ela no carnaval. Viaje com ela como se fosse o último passeio da vida dela. Porque eu tentei essa cirurgia com uma outra criança, a criança não sobreviveu. Então, pode ser que a Thalita não sobreviva, então aproveite o máximo com ela. Viajamos, aproveitamos, quando foi no dia 9 de abril de 2009, a Thalita se internou para a cirurgia. E a cirurgia seria uma cirurgia de 12 horas. O médico me fez um pedido que, durante a cirurgia, ele queria que alguém da família estivesse dentro do centro cirúrgico, porque se alguma coisa desse errado, ele queria que tivéssemos a certeza de que ele fez o melhor.
E então 2 tios da Thalita foram para o centro cirúrgico. Eu fiquei feliz porque ela se sentiria mais segura. Eu tinha feito um pedido para o anestesista de que a Thalita fosse sedada antes de ir para o centro cirúrgico, porque a Thalita dava muito trabalho para exames e tudo mais, e eu não queria vê-la chorando quando ela estava indo para o centro cirúrgico. Quando o médico deu pré-anestésico nela, sedou, eu imaginei que ela iria dormir, que ela iria ficar tranquila, mas pelo contrário, ela ficou mais acesa do que nunca, e no meu ponto de vista já aconteceu, foi mais um milagre, porque a minha filha foi para o centro cirúrgico sorrindo e brincando muito, diferente do que eu poderia imaginar. E quando eu entreguei a minha filha nas mãos dos médicos, ela estava radiante, nem parecia que ela estava indo para uma cirurgia tão difícil. E com o passar do tempo, eu aguardando a cirurgia, eles iam me ligando e diziam: Márcia, já anestesiaram, já abriram, Márcia, já encheram uma cuba-rim de fragmentos de ossos da Thalita. Passado um tempo, eles me ligaram e disseram: olha, a cirurgia foi um sucesso. O médico havia me dito: olha, desse osso que estufa o peito, dessa deformação, o máximo que eu vou conseguir corrigir é 35%. Quando a cirurgia finalizou, eles me disseram: olha, aconteceu um milagre, conseguimos corrigir 75%. Então tudo muito bem. Eles disseram para mim: vá para a UTI receber sua filha, porque ela vai ficar em coma umas 6 horas, quando ela acordar é bom que você esteja lá. Então eu fui para a UTI. Quando eu chego na porta da UTI, quem estava lá era o anestesista, e ele estava meio que emocionado. E ele falou assim para mim: mãe, eu fiz tudo o que podia para salvar sua filha. Então eu agradeci, dei um abraço, porque eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Quando eu entrei na UTI, porque eles não barraram a porta, logo na primeira sala, que eram salas com porta de vidro, eles estavam tentando ressuscitar uma criança que não parecia ser minha filha, porque ela estava super inchada, e eles estavam fazendo massagem cardíaca, ela até parecia estar morta. Então eu fui procurando as outras salas. Quando eu cheguei até a última sala e percebi que todas as crianças estavam com seus pais, a única que estava sozinha é aquela que eles estavam tentando ressuscitar. Então eu voltei e fiquei parada em frente àquela porta. E quando eu passei, o médico que estava fazendo a massagem cardíaca, quando eu voltei, ele já estava de mãos na cintura, de cabeça baixa, fazendo gestos de que não tinha mais jeito, e uma outra pessoa estava fazendo as massagens. E num determinado momento, o rosto dela, que eles estavam abusando, de repente ele soltou, o rosto dela caiu virado para o lado que eu estava olhando, e eu vi minha filha morta. E aí eu entrei em desespero, saí de lá chorando muito, me joguei no chão lá fora e comecei a clamar a Deus e pedir para Deus que Ele tivesse misericórdia de mim, que eu não merecia que Ele trouxesse minha filha de volta, mas que Ele, por favor, trouxesse minha filha de volta, porque eu precisava mostrar quão grande Ele era, quão poderoso Ele era e quanto Ele nos ama. Você pode até pensar que está só, e as circunstâncias podem te desanimar, mas Deus te dá a certeza que você nunca estará só. Márcia, cante para nós agora uma de suas canções para brilhantar esse momento especial que estamos chegando ao final de nossa entrevista. E com vocês, Márcia Santos. Sozinha está
Senhor, o teu tempo. Todo teu, ó Senhor, é o meu tempo. Tua vontade é o que eu mais quero. Deus fiel, Deus em minha vida foi sobrenatural. Fez da minha história além do que eu sonhei. Hoje em meus dias entendo quem eu sou. Sou servo do Deus, menina dos seus olhos, a desejada noiva do Estamos de volta, Brasil, estamos de volta, planeta, e agora aqui com a Thalita, a bênção de Deus. E eu gostaria aqui de pedir para a Márcia para que ela terminasse o seu testemunho e aproveitasse e deixasse aqui os seus contatos também para a divulgação do seu trabalho. Então, depois que eu vi toda aquela cena, o médico já dizendo que não, né? Depois de 4 horas eu lá clamando a Deus, houve uma correria do pessoal do banco de sangue. E foi quando eu descobri que o sangue que eles estavam levando era para a Thalita, porque eles tinham conseguido trazer a Thalita de volta. Mas o que tinha acontecido se a cirurgia tinha sido um sucesso? A questão é que quando a Thalita estava descendo do centro cirúrgico para a UTI, que era apenas um andar, ela teve uma hemorragia tão importante que ela entrou em choque. E com esse choque, ela mordeu a cânula, aquele caninho que leva o ar para os pulmões. E eles não conseguiam reintroduzir. Ela estava muito inchada, inchou a glote, inchou tudo e eles não conseguiam reintroduzir. Então foi isso que aconteceu, mas depois de 4 horas eles conseguiram trazer a Thalita de volta. Quando me permitiram entrar dizendo que era para que eu aproveitasse o máximo, como se eu fosse lá me despedir da Thalita. Quando eu entrei, vi minha filhinha querida deitada naquela cama, 42 graus de febre, os batimentos cardíacos oscilavam demais, às vezes estavam em 13, daqui a pouco já estava em 200. Uma situação muito difícil, o que eu, um ser humano, podia fazer? Então eu fiz o que eu fazia para ela desde quando ela estava na minha barriga, que foi cantar para a Thalita. Então eu cheguei perto do ouvido dela, comecei a cantar as músicas que eu sabia que ela gostava. E foi quando eu vi que a Thalita começou a chorar, as lágrimas começaram a rolar. Então, percebendo que ela estava me ouvindo, eu dizia para ela: minha filha, lute, que nós ainda vamos testemunhar do que Deus fez. E os médicos tinham dito para mim que se tudo tivesse corrido bem, ela ia ficar 15 dias na UTI e 15 dias no quarto. Mas no terceiro dia, quando eu saí para comer, depois de 3 dias sem comer, sem dormir, terceiro dia, já no finalzinho da tarde, quase à noite, eu saí, ela despertou do coma e escreveu, porque ela não conseguia falar, então ela escreveu: onde está minha mãe, para a pessoa que estava com ela. A partir desse momento eu decidi não sair mais de perto dela e no 4º dia eles tiveram que desentubar ela porque ela estava brigando demais com o respirador. No 4º dia à noite ela estava no quarto, quando eles haviam me dito que se tudo tivesse corrido bem, ela ia ficar 15 dias na UTI. Mas houve um milagre. E mesmo com tudo isso que aconteceu, a minha filha saiu sem sequelas cerebral. E no 4º dia à noite, ela estava no quarto. No 5º dia, quando ela se levantou da cama, ela se levantou com 5 centímetros a mais. Ela se deitou de um tamanho e se levantou de outro tamanho. E ela estava perfeita. No 8º dia, o médico, à noite, era 9 horas da noite, o médico decidiu dar alta porque ela estava perfeita e não tinha por que ela ficar 15 dias lá. Então no 8º dia a Thalita foi para casa.
E eu posso dizer com certeza que o maior milagre não foi a cura da Thalita, Deus trazer a Thalita de volta. O maior milagre que Deus fez foi quando Ele trabalhou em mim e me curou. O maior milagre que Deus fez foi na minha vida, de transformação da minha vida. Esse foi o maior milagre que Deus fez e que precisava ser feito. A Thalita não sofreu, Thalita não sentiu dor, Thalita não sentiu nada. Eu senti. E o homem, parece que ele só busca Deus quando ele está no sofrimento. E Deus, o amor dele é tão grande por mim que às vezes ele pode permitir coisas dolorosas para que eu não passe coisas piores na frente. Então eu louvo a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito, por esse milagre estar aqui comigo. E eu engrandeço o nome de Deus porque Ele é maravilhoso. E tudo que eu passei, Deus em nenhum momento me deixou só, em nenhum momento Ele me abandonou. E pelo contrário, hoje eu sou capaz de dizer que esse é o meu Deus, meu maravilhoso Senhor. E por onde eu passar, e enquanto eu puder, eu vou testemunhar desse grande Deus. Você viu aqui hoje testemunhos, você viu milagres. E realmente Jesus pode realizar milagres na sua vida. Eu quero agradecer aqui duas pessoas muito importantes, que é a nossa cantora Márcia Santos e a sua filha, que realmente é um milagre de Cristo, a Thalita. Não importa para mim a sua religião, não importa quais são as lutas que você tem enfrentado, eu sei que existe um Deus, Ele pode realizar o sobrenatural na sua vida. E você pode ter a certeza que você nunca está só. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, Thalita. Agradeço a Deus por estar aqui, por estar bem. E quero dizer que você que está passando por um problema parecido, eu tenho certeza que Deus pode ajudar você no problema que for. Assim como Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Quem quiser estar entrando em contato com a Márcia, se você puder estar deixando os seus contatos aqui. Sim, claro. O telefone é 11 2864 6454. Obrigado, Brasil. Obrigado, planeta. Até o nosso próximo programa, Família Gospel.